Galera, salve, diga lá, grande prazer mais uma vez, mais um vídeo. Vamos para cima, cabeça para cima, pensa positivo, sem desanimar, sem regredir, porque a gente tá junto. Demorou? Então se liga, Tatá. Continuando a discussão sobre climatologia, agora começar a apresentar para vocês alguns climas que você encontra pelo mundo, de tal modo que na aula de hoje vamos ver clima mediterrâneo e clima de monções. Nenhum desses climas estão dentro do registro brasileiro, tudo bem? Então nós temos um clima que é típico do sul da Europa e norte da África e outro tipo de clima, que é o de monções, mais específico da transição entre a península da Índia, tudo bem? E a parte do sudoeste asiático. Veja você, primeira coisa que eu quero que você consiga enxergar é que tanto o clima mediterrâneo como o clima de monções são climas do hemisfério norte. E nos climas do hemisfério norte, você já sabe que o inverno acontece a partir de dezembro e o verão acontece a partir de junho. Importante demais que você não se esqueça disso, porque pode ser uma cobrança de primeira fase, ou explícita ou disfarçada. Tudo bem? Dezembro. Junho. Então vamos lá. Clima mediterrâneo. Veja bem, tem um verso que é legal para você ajudar a entender esse clima, que diz assim, ó: eu sou o vento que sopra a areia do Saara sobre os automóveis de Roma, não é verdade? Que é justamente a capital da Itália. Então, o que acontece aqui? O que é característico deste clima? Durante o verão, haverá uma diferença, um contraste justamente da pressão atmosférica entre o continente africano e o continente europeu, de modo que você tem mais pressão do lado desértico do que do lado europeu, e aí você tem uma massa de ar, que é uma massa quente e seca, que atinge todo o sul da Europa, especialmente a região das penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica. Durante o verão, o sul da Europa, portanto, é atingido por uma massa de ar que é quente e que é também seca. Então, o que acontece? Você já sabe que as temperaturas maiores estão em junho, ou estarão no meio do nosso climograma. Então, quando você olha para a curva de temperatura do clima mediterrâneo, ela faz isso aqui, ou seja, ela é mais alta justamente durante o meio do ano. E aí você para observar as colunas de precipitação, você observa que o verão é uma estação seca, de modo que a concentração de chuvas que atingem justamente a Europa acontecem no inverno. Então, olha só o que acontece com o clima mediterrâneo. Ele até chega a ter duas estações bem definidas, mas é exatamente o contrário do padrão que você observa no clima tropical. Como aqui nós estamos mais ou menos em uma latitude que seria uma latitude 30 graus norte,
As temperaturas mais elevadas, é claro, não tem o mesmo registro ou o mesmo padrão tropical. Você pode ter uma média máxima na estação quente, por exemplo, de 23 graus até 25 graus. De tal maneira que também o padrão de chuvas durante o inverno não é o mesmo padrão tropical. Você vai ter um total de precipitações que ficam em torno de 80 ou até mesmo 90 milímetros. Mas o que é muito importante você perceber é que existem sim estações definidas. Nós temos um inverno ameno e úmido e um verão quente e seco. Tudo bem? Então é muito importante você saber fazer este tipo de definição no Mediterrâneo, tá? Vou seguir o mesmo padrão de cores para você não se perder. Olha aqui. Nós temos um inverno ameno e úmido. E nós temos um verão quente e seco. Tudo bem? Se você preferir, exatamente o oposto do padrão tropical. Já o clima de monções, que é um clima asiático, essa daqui é a Península da Índia, onde você tem Sri Lanka, Índia, Bangladesh, nós temos que ficar atento ao negócio. Em cima dessa península, nós temos uma cordilheira que lá nas aulas de geomorfologia nós aprendemos a chamar de dobramento moderno, produto do encontro continental convergente de duas placas tectônicas, que é justamente a cordilheira do Himalaia. Esta cordilheira do Himalaia, ela é a mais alta do mundo, sobrepõe 8.500 metros de altitude, ou a distância entre o pico, exatamente, e o nível do mar. Ou seja, as massas de ar que vêm do Oceano Índico não são fortes nem são altas o suficiente para sobrepujar ou para passar por cima da cordilheira do Himalaia. Então você tem toda uma realidade de umidade que fica aprisionada graças à cordilheira. Então, aqui nós temos o Oceano Índico. Bom, se você for analisar do ponto de vista da distribuição das temperaturas, nós teríamos mais ou menos a latitude do Equador passando um pouco ao sul da Península da Índia, portanto, nós temos um padrão de temperatura tropical, de tal maneira que haverá registro de verão no meio do ano e inverno no final, uma vez que também é hemisfério norte. Então, a curva de temperatura também faz isso aqui, de modo que você pode ter temperaturas médias altas, como é típico do padrão tropical. Bacana. Só que qual que é o problema? Durante o verão, vai existir um centro de alta pressão atmosférica no Oceano Índico. E vai existir um centro de baixa pressão atmosférica dentro do continente. Isso faz com que exista a entrada de muita umidade para dentro da península. E toda esta umidade, ela fica aprisionada dentro deste espaço por causa da Cordilheira dos Andes. Perdão, por causa da Cordilheira do Himalaia. Não é dos Andes, é do Himalaia, na Ásia. Isso vai fazer com que o padrão de precipitações no verão seja muito, muito, muito alto. Você pode observar, por exemplo, uma chuva concentrada em um único mês de
300 milímetros. Isso é muita coisa. Aí você começa a fazer, na verdade, uma análise do inverno e aí você vê que acontece uma coisa curiosa. No inverno, nós temos a mudança das pressões. Existe uma alta pressão no continente e uma baixa pressão no oceano. Aí toda aquela umidade que estava acumulada, ela volta para o sistema do Oceano Índico. Ou seja, você tem um verão extremamente úmido e um inverno seco. Então você começa a observar as colunas de precipitação e elas têm este comportamento de uma superumidade concentrada no verão e momentos de estio ou momentos de falta de chuva durante o inverno. Se você notar, o climograma mediterrâneo e o climograma de monções têm padrões de chuva diametralmente opostos, tudo bem? Então, essas questões, esses climogramas costumam vir vinculados a um nível de cobrança que é você justificar a estação quente e a estação úmida vinculado justamente ao padrão do movimento das massas de ar. Então não se esqueça, no nosso padrão mediterrâneo, uma massa de ar quente e seca invade a Europa durante o verão, de tal modo que no clima de monções, uma massa muito úmida e quente invade a península da Índia e atinge também o Sri Lanka, Bangladesh, justamente porque fica aprisionada pela cordilheira do Himalaia. Tudo bem? Moçada, espero que você tenha conseguido compreender esses dois climas mundiais. Dos climas mundiais são os mais cobrados. A gente ainda vai ver clima frio e clima polar para encerrar esse tipo de conversa. Espero que você tenha entendido e curtido. No que precisar, estamos aí. Pode contar com nós e um grande abraço para vocês.